boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latinoamérica. Hoje com um pouquinho de atraso, porque a reunião prévia atrasou um pouquinho, peço desculpas para aqueles que estão nos assistindo. O professor Vitor Ferraz, lá de Ribeirão, já me passou uma mensagem aqui, você não ia ter hoje. Estamos começando, Vitor. Desculpe aí o atraso a todos os outros que estão nos assistindo. Hoje nós vamos ter uma reunião muito interessante. Nós vamos falar sobre mecanismos de reparo do DNA, principalmente o mismatch repair e a recombinação homóloga. A gente pensou como montar isso, para a gente ter uma dinâmica de aprendizado, até para a gente mesmo, e para dar uma sequência de entendimento desse processo de reparo que é tão importante na manutenção da vida e também na oncologia atual, devido ao descobrimento de novas terapêuticas dirigidas para paciente que tem deficiência nesses mecanismos de reparo. Então, é um assunto muito atual, um assunto muito interessante, muito complexo. Claro que a gente não vai esgotar esse assunto hoje, mas graças ao conhecimento das pessoas que vão conduzir hoje a reunião, que vai ser a Paula Asprino, que é doutora aqui do centro do IEP aqui do Sírio, do Laboratório de Biologia Molecular, a doutora Fernanda Caparelli, que é médica assistente aqui do grupo de gastrointestinal do Centro de Oncologia do Sírio, e as nossas duas enfermeiras da oncogenética, a Carla e a Janina, que vão apresentar também duas famílias. Então, eu queria agradecê-las pela disponibilidade de preparar essa apresentação, agradecer a todos que estão nos assistindo à distância e todos que compareceram hoje pessoalmente aqui. Nós vamos começar com a Paula, depois a Carla e a Janina apresentam dois casos clínicos, duas famílias, e no final a Fernanda termina a nossa reunião de hoje falando um pouco da parte clínica. Paula, muito obrigado. É uma reunião informal, então a qualquer momento quem fizer pergunta aqui à distância ou quem quiser perguntar alguma coisa, a gente vai conversando. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu até prefiro que me interrompam, caso eu não tenha sido clara na minha explicação. Então, hoje a gente vai falar de alguns mecanismos de reparo do DNA. Eu vou dar mais ênfase ao mismatch repair e ao homologous recombination repair. Bom, então, quando a gente fala de dano ao DNA, a gente fala de alteração da estrutura química do DNA. Isso é diferente de falar em mutação. Isso predispõe ao surgimento de mutações, mas não é necessariamente o surgimento de uma nova mutação. Então, os tipos de danos que a gente costuma falar por exemplo, quebra de fita, que pode ser de simples fita ou de dupla fita, pode ser a perda de uma base nitrogenada, pode ser a depurinação do DNA ou depirimidinação, que seria a perda de C ou T, de citidina ou timina, ou mesmo alteração de uma base nitrogenada, como a desaminação da citosina, que leva à formação de uma uracila. A gente também tem a formação de novas bases, diferentes das quatro às quais a gente está acostumada, como, por exemplo, a formação de O6-metilguanina, que vai parear com T, e isso, sim, leva ao surgimento de uma mutação. A gente tem também os dímeros de pirimidina e tem diversos outros. Os agentes causadores de danos ao DNA podem ser agentes ambientais, como, por exemplo, UV, poluição, radiação ionizante ou agentes alquilantes. Mas o que acontece com muito mais frequência do que os agentes externos são os próprios agentes endógenos, que são resultantes de processos metabólicos normais. Então, a gente tem, por exemplo, o estresse replicativo. Então, assim, a polimerase, quando ela está fazendo a replicação do DNA, ela tem uma taxa de erro muito baixa, em torno de um erro a cada 10 a 7 bases incorporadas, porque, além de ela ter uma qualidade muito boa de trabalho, ela ainda checa se o que ela fez está correto. Então, é um erro muito baixo. A gente tem também as enzimas do mecanismo de mismatch repair, que a gente vai discutir à frente. E isso garante 100 vezes mais qualidade no processamento dessa nova fita. E a gente precisa lembrar também que, durante a replicação, no ponto de forquilha, tem uma tensão molecular
que é muito propensa a quebras de dupla fita. Muito próximo da forquilha tem aquela parte do DNA que está simples fita ainda, que é muito suscetível a danos. Então, aquilo acontece com bastante frequência. Tem também vários subprodutos metabólicos. Então, tem as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que são muitas vezes resultantes do mau ajuste do trabalho da mitocôndria. Mas, assim, ainda que a mitocôndria esteja funcionando corretamente, isso vai acontecer de qualquer forma. A gente também tem metabólitos resultantes da peroxidação lipídica. E a gente tem modificações químicas espontâneas. Então, por exemplo, a gente tem 10.000 depurinações por célula por dia. É muita coisa. Então, a gente precisa de um mecanismo de reparo que seja muito eficiente para dar conta de tudo isso. Então, pegando isso que você falou, isso é muito interessante, né? Você ter a ação ambiental, todos nós sabemos, né? A gente vive num mundo agressivo que está o tempo todo nos agredindo. Mas internamente, endogenamente, a gente tem intrínseco no nosso metabolismo tudo isso que você falou, e são processos naturais, são processos. Nós somos uma grande usina, né? Produzindo muita energia. Outro dia a gente estava conversando, né, Pablo, sobre isso. Nós somos uma grande usina produzindo muita energia a cada segundo, né? E com alterações químicas, com metabólitos inúmeros o tempo todo, né? Então, o organismo, além de dar conta da agressão ambiental, ainda tem que dar conta de fazer essa depuração toda acontecer e a vida continuar, né? Sim. É muito interessante isso. Só para dar um alô para o pessoal que está nos vendo aqui, tem algumas pessoas aqui que já entraram, o Vitor, lá da USP de Ribeirão, o Thomas Gollop, o Reginaldo, lá de Ribeirão também, a Natália Campati, lá de Barretos, a Érica também está nos assistindo, lá da Beneficência, a Elizabeth Lucas, lá de Porto Alegre, e também a Dedimar Cássia, lá de Goiânia, também está nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês aí, desculpa o atraso do nosso início da reunião. Vamos lá, Paula? Vamos lá. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma depurinação espontânea que acontece com uma reação com água. Então, é alguma coisa que é muito simples de acontecer e por isso que acontece com tanta frequência. E aqui, eu não consigo enxergar daqui de longe, mas eu vou contar para vocês. Isso. Que a gente tem diversas alterações de base que são decorrentes de desaminação. Então, algumas, a gente vai gerar bases que não são as 4 às quais a gente está acostumado. E, para isso, o mecanismo de reparo da célula tem uma certa facilidade de reconhecer. Mas algumas não. Algumas levam a uma troca de uma base por outra. E aí é que fica mais complicado para o sistema de reparo reconhecer e consertar, porque, afinal de contas, qual das fitas é que está errada? Se não foi no momento da replicação, não tem como ter certeza. E aqui eu só trouxe um conceito novo, saiu esse trabalho bem recente, eu acredito que seja um termo que vai pegar no termo científico, que são essas DNA Damage Up Proteins, que são essas proteínas que, quando mal reguladas, elas aumentam muito o dano ao DNA. Então, nesse trabalho, ele comenta de cerca de 300 proteínas, tem diversas proteínas que são canais transmembrana, mas, enfim, aqui ele fala do estresse replicativo, o estresse do metabolismo, obrigada, e outros. Isso, e outros. E, então, isso vai acarretar, vai dar uma sobrecarga ao mecanismo de reparo e vai induzir as mutações. Como é que é o nome dessas proteínas que você falou? Eles estão classificando como DNA Damage Up Proteins, que é DDP. Sim. São quase 300 proteínas. E aí, como o Dr. Benedito comentou, tem essa teoria do azar no surgimento do câncer, porque, apesar da gente ter diversos fatores exógenos que estão colocando o corpo em risco, no final, o que a gente tem de agente endógeno é muito maior. Então, tem esse trabalho que foi bastante discutido, que ele fala que o surgimento do câncer é meio que uma questão de sorte e azar. É o acaso. Na verdade, se a mutação cai numa região que vai garantir um ganho adaptativo à célula, o acúmulo desse tipo de mutação é que vai acarretar no surgimento de câncer.
Então, assim, pensando de forma geral na população, em todos os cânceres, ele estudou 32 tecidos, 5% seriam hereditários, 66% seriam replicativos, mas, na verdade, aqui ele deveria incluir também esses outros fatores endógenos, e 30% seriam fatores ambientais. Aqui ele diz, eles fizeram um segundo trabalho depois, ele fala, eu fui mal interpretado, eu não estou falando que 30% é pouco, é bastante e a gente deve cuidar disso. Mas eu estou dizendo que não adianta a gente, mesmo comendo da melhor forma possível, fazendo exercício e tudo, o próprio organismo vai ter um papel muito importante no surgimento do câncer. E um conceito também que é muito importante a gente frisar é que eles não são independentes, isolados. Existe uma sobreposição sobre eles. O indivíduo que tem a predisposição hereditária, ele sofre o meio ambiente, sofre os fatores endógenos e assim por diante. Então, na verdade, eu acho que é muito difícil você tentar estabelecer limites precisos, né, isolados, porque, na verdade, isso tudo acontece de uma maneira integrada, né, porque, ao mesmo tempo que você tem o ambiente, você tem a tua parte endógena, e quem tem o hereditário está tendo tudo isso junto, né. Então, qual que é o gatilho que dispara o processo? Acho que esse que é o grande ponto, né, Paula? Porque, na verdade, é muito complexo tudo isso, né? Até pelo metabolismo diferenciado de tecidos diferentes, né? Você vai ter tecidos diferentes com metabolismos diferentes, né? Bom, então, considerando que o DNA é uma molécula de tamanha importância para as células, desde bactéria até mamíferos, existem mecanismos de reparo do DNA. Então, a gente fala do DNA Damage Response, que é esse sistema de reparo ao dano do DNA. E o mecanismo que vai entrar em ação depende do tipo de lesão que a célula, que o DNA sofreu. Então, a gente pode ver que, por exemplo, quando existe quebra de simples fita, a gente vai usar um mecanismo de reparo. Nesse caso, é o Base Excision Repair, em que uma base vai ser removida e vai ser reparada. Se a gente tem uma quebra de dupla fita, por exemplo, existem dois mecanismos. Um deles a gente vai discutir melhor hoje, que é o reparo por recombinação homóloga, e tem o outro que ele não faz esse pareamento, ele não faz a correção por homologia. Ele basicamente une as pontas. E a gente tem outros que são mecanismos mais simples, que, por exemplo, eles não têm alteração na estrutura, ele não tem troca de base, mas tem alteração na estrutura. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem incidência de raio UV, a gente tem a formação de dímeros de pirimidina. Então, apesar de não ter troca aqui, a gente tem alteração no formato, na estrutura do DNA. Então, isso também precisa ser reparado, porque, senão, vai incorrer em outros tipos de erros. Então, hoje, eu vou me ater a esses dois processos, que é o Mismatch Repair, que é um dano que, na verdade, ele é um erro decorrente do processo de replicação, ele não é um dano externo nem endógeno, mas ele é decorrente da replicação em si. E eu vou falar também da recombinação homóloga. Então, primeiro ponto que a gente precisa considerar é em que momento a célula escolhe por fazer a reparação da quebra de dupla fita por HR, que é a recombinação homóloga, ou NHEJ, que é quando é non-homologous end-joining. Então, esse aqui, que é o non-homologous end-joining, na verdade, ele é muito mais simples. Ele praticamente sela as duas fitas. No entanto, como ele não olha para um molde, ele é muito mais susceptível a erros, o que, para a célula, tem um custo enorme. Então, seria melhor ela usar esse método, essa forma, porque garante a manutenção da integridade do DNA. No entanto, para fazer esse tipo de reparo, ela precisa ter um molde. E o que é o molde? É a cromátide irmã. E quando que a cromátide irmã está presente? Ela está presente no final da fase S do ciclo celular, em G2. Então, esse processo só pode ocorrer daqui para cá. Tá? Então, o reparo por recombinação homóloga, a gente tem aqui a quebra da dupla fita. Então, inicialmente, uma exonuclease vai remover parte da fita na região alterada, resultando em DNA simples fita. Depois, a cromátide irmã intacta é desenrolada pelo aparato de reparo, permitindo o pareamento com DNA simples fita, aqui nessa região.
E, por fim, a DNA polimerase sintetiza um novo DNA usando a cromátide intacta como molde. Tá? Então, aprofundando um pouco em quem são as proteínas que participam desse processo. Agora vai dificultar, porque eu não consigo enxergar todas daqui. Vou precisar de ajuda. Então, vamos lá. Então, a gente tem a ATM e a ATR, que vão reconhecer... Se quiser sentar em frente à tela ali, fica à vontade. Eu vou lá, porque eu não estou enxergando nada daqui. Eu preciso da minha colinha. Obrigada. Então, a gente tem a ATM e a ATR, que são proteínas quinases, que reconhecem essa quebra de dupla fita e vão sinalizar para as proteínas que vêm subsequentemente à via. Então, elas vão fosforilato, CHEK2, P53, BRCA1 e H2AX. O BRCA1, na verdade, ele age como uma estrutura, um molde para organizar as proteínas de reparo que vão fazer parte do reparo do DNA. Então, vai vir o complexo MRN, que é composto por MRE11, RAD50 e NBS1, e eles vão fazer a ressecção, ou seja, eles vão remover parte do DNA dessa região. Por fim, a gente tem a RPA, que vai se ligar a essas pontas 3' simples fita, o BRCA2, que também vai servir como um scaffold, como uma estrutura que vai agrupar as outras proteínas que precisam dar sequência ao reparo. O RAD51 vai sinalizar e vai encontrar a outra fita na cromátide irmã, vai encontrar a cromátide irmã homóloga. E é isso que vai fazer a síntese e o reparo. Tá? Obrigada. Esse é um mecanismo que envolve um monte de proteínas super importantes, né, Paula? São proteínas ligadas até a síndromes hereditárias, como vários genes que você falou ali, né? Eu ia destacar isso mesmo, né? Quer dizer, cada proteína dessa, né, quando alterada, gera uma doença ou uma síndrome diferente, né? E essas síndromes, obviamente, têm sobreposições de manifestações clínicas, né? Então, é muito comum você ver, por exemplo, mutação no gene ATM vai causar câncer de mama, né? Uma das consequências, câncer de mama. Né, mutação nos genes, nas proteínas BRCA1 e 2 também vão causar câncer de mama. Né? Mas tem as suas condições comuns, as suas manifestações clínicas comuns, né? Mas também tem as alterações particulares de cada alteração. Né? Então, isso é muito interessante mesmo. É importante salientar que não é à toa que grande parte do nosso genoma codificante, né, eles codificam proteínas de revisão, né, de detecção e reparo de mutações. Né? Quer dizer, então, grande parte do nosso genoma ele é voltado a revisar isso e corrigir. Né? Tamanha a importância que o DNA, né, a estabilidade que ele tem que ter ao longo do tempo. Né? Então, e o sistema de recombinação homóloga ele está presente em praticamente todas as células da natureza, ou seja, desde seres muito simples, como bactérias, até seres multicelulares, né, organismos complexos como o Homo sapiens. Né? Então, se a gente for examinar, tanto é que o sistema de recombinação homóloga mesmo, a primeira vez que ele foi reconhecido foi em bactérias. Né? Então, esse é um sistema, é o principal sistema de reparo de mutações, né, devido à recombinação homóloga. Ele é muito importante. E a recombinação homóloga nada mais é do que um conjunto de reações químicas realizadas por um conjunto de proteínas. Né? Então, é muito importante que a gente conheça como funciona essa via, quem são as proteínas que participam e a alteração de cada proteína, qual é a síndrome que ela vai gerar. Né? Muito bem. Bom, essas proteínas, então, que a gente está conversando a respeito, elas são frequentemente mutadas de forma somática em diversos tipos de câncer. Mas a presença de mutações, de alterações patogênicas germinativas, levam à síndrome hereditária de câncer de mama e ovário, que ficou bem conhecida depois que a Angelina Jolie trouxe toda a história dela e fez a cirurgia. Então, acho que isso deu uma visibilidade muito grande para essa doença. Eu vou falar, mas se vocês quiserem falar, acho que vocês que são os especialistas. Não, a ideia é a gente ir conversando mesmo, pode apresentar. Então, essa síndrome, os genes mais frequentes causadores dessa síndrome é BRCA1 e BRCA2.
alteração nesses genes predispõe a câncer de mama, ovário e pâncreas, mas eu entendo que mama é muito mais frequente do que ovário, que ainda é muito mais frequente do que pâncreas. Também se fala de próstata e alguns outros tipos de tumores, mas assim a magnitude de alteração é muito maior em mama, certo? Exatamente, mama, ovário e próstata no homem, né? Tem alguns estudos recentes que a gente até discutiu umas reuniões para trás que propõe mudar o nome da síndrome para mama, ovário e próstata. Né? Porque ele não é exclusiva do sexo feminino. Né? No homem, o câncer de próstata ele é muito prevalente, principalmente BRCA2. Né? Aqui eu gostaria até de fazer um comentário, que eu já cheguei a conversar com o Dr. Benedito, que acho que muitos médicos ainda têm isso de... mas na sua família tem algum caso de câncer de mama? Sim, mas é do lado materno ou paterno? Paterno. Então não é nada. E aí, assim, já aconteceu comigo, o doutor Benedito, vem cá, você já pode tirar uma dúvida? E aqui, assim, eu trouxe para deixar bem claro que os cromossomos estão em autossomos, estão no cromossomo 13 e 17, nenhum tem cromossomo X. É que, como o câncer de ovário no homem, por motivo óbvio, não acontece, mas o mama pode acontecer. Né? Porque a mama do homem é uma mama atrofiada, mas pode acontecer, é raro, mas acontece. Câncer de mama em homens, né? Câncer de mama em familiares homens é um dos critérios clínicos que a gente suspeita eventualmente mutação de BRCA. Mama em mulher bilateral, idade jovem. Diga sinal nos critérios, né, do NCCN, né, dos critérios de diagnóstico de síndrome mama-ovário hereditário, câncer de mama em homem, você já pode fazer, é indicativo de fazer análise de mutação BRCA1, BRCA2. E próstata, hoje está se falando muito, principalmente depois do advento do que a Fernanda vai falar para a gente, das drogas que agem na via, né, de recombinação, porque passa a ter indicação também para câncer de próstata, né? Drogas que vão agir aí em todo esse mecanismo que você acabou de falar para a gente, né? E isso é muito importante, é muito, muito importante, né? A recombinação homóloga, ela foi motivo de grandes bilionários investimentos das farmas, né? E os resultados estão aparecendo agora, e isso está se tornando cada vez mais evidente. É claro que a gente, na oncogenética, ficou muitos anos esquecido, porque não mudava nada em tratamento. Agora que o tratamento está mudando, a oncogenética está numa onda de evidência, porque existe todo um interesse econômico por trás para que isso se desenvolva e que você possa usar novas drogas mais eficazes e mais caras em situações que não são tão raras, né? Como você acabou de mostrar para a gente. Eu vou falar também um pouco a respeito. Então, para eu falar também da ação da droga, eu queria levantar que, assim, apesar de ser uma doença autossômica dominante, a manifestação é recessiva. O senhor quer comentar alguma coisa a respeito? Tudo certo? Isso mesmo, né? Quer dizer, é o fenômeno, né, descrito por Knudson, né, do fenômeno dos dois eventos, né, os dois hits, né? O primeiro você herda, né? Uma dos alelos mutados você herda, e o segundo evento, né, que é a perda de heterozigose, né, o LOH, é o somático, é o evento somático, né? E isso pode acontecer a qualquer momento durante a vida, ou pode até mesmo nunca acontecer, né, esse segundo evento. E por isso que essas síndromes, elas têm o que a gente chama de penetrância incompleta, né, porque a doença ela vai depender do segundo evento mutacional, que é o somático, que pode acontecer ou não. Então, aproveitando para falar da penetrância, os dois genes mais frequentemente alterados nessa síndrome são BRCA1 e BRCA2. Mas já se vê que tem outros motivos, outros genes que devem incorrer também na mesma síndrome, no entanto, com uma penetrância menor. Não se entende ainda muito bem qual que é o papel de cada um, e já é conhecido que nem todas as mutações têm a mesma penetrância, tanto nem todas as mesmas mutações e mesmo os genes. Então, por exemplo, CHEK2, ATM, PALB2 e BRIP1, eles também predispõem a câncer de mama, ovário, pâncreas, mas parece que a penetrância é menor. Exatamente. Isso aí a gente pode explicar porque, assim,
quem vem assistindo às reuniões frequentemente, né, tem notado que nessas vias de revisão, e principalmente de reparo na recombinação homóloga, você tem, na verdade, uma integração de diversas vias de proteínas, de sinalização intracelular. Então, quando você tem uma via alterada por uma proteína, que não seja o BRCA1, BRCA2, mas por uma via, né, em paralelo, você tem uma outra via. Então, quer dizer, você tem proteínas que são centrais, proteínas que são chaves, e por isso que quando elas estão alteradas, a chance de ocorrer um câncer é maior, né, do que em outras proteínas que, normalmente, elas fazem vias secundárias. Né? Quer dizer, se você não tem uma via principal, se utiliza-se uma via secundária alternativa. Né? Por isso que essas proteínas elas acabam tendo uma expressividade, uma penetrância menor, né, na doença. Porque você tem várias vias de sinalização, né, alternativas dentro da célula para correção. Eu vou falar rapidinho, então, de PARP. Acho que a doutora Fernanda vai falar um pouco mais à frente. Mas as PARPs é uma família, na verdade, de cerca de 20 proteínas que são poli-ADP ribose polimerases, ou seja, são polimerases que fazem um cordão, um polímero mesmo, de ADP ribose, que é o que está demonstrado aqui. A PARP1 ela participa da sinalização de quebras de simples fita. O que acontece? Ela reconhece a quebra, ela se insere ali e ela começa a fazer polímeros de ADP ribose. Então, ela indica e recruta o mecanismo de reparo. Ela então, que dá o alerta. Ela que dá o alerta. Ela faz e chega a colocar 200 unidades de ribose. Então, o que acontece? Então, por exemplo, o DNA sofre uma lesão aqui. Aqui é uma lesão de simples fita. O que acontece é que a PARP vai lá e vai sinalizar. Quando a gente coloca um inibidor de PARP, isso deixa de ser feito. No entanto, depois da replicação do DNA, durante a replicação do DNA, isso aqui vai abrir e vai virar uma quebra de dupla fita. Quem é que faz o reparo? Recombinação homóloga. Então, o que acontece é que, nesse momento, a recombinação homóloga não vai cobrir o que a Base Excision Repair deixou por fazer. Então, a célula vai entrar em crise e é por isso que tem o fenômeno que a gente observa de letalidade sintética. Então, aqui a gente tem células cultivadas de camundongo e a gente vê que, quando essa célula tem BRCA2, seja em homo ou heterozigose, ele tem a versão selvagem, a célula cresce muito bem. Ela só vai sofrer morte em doses muito altas do inibidor de PARP. Agora, quando não tem, a letalidade sintética ocorre em doses muito baixas. E isso é muito interessante, porque, como a gente comentou, apesar da doença ser autossômica dominante, a manifestação é recessiva. Isso faz com que a droga seja específica para o tumor. Então, o que acontece... de novo, minha visão não está uma maravilha, mas vamos lá. Então, no paciente normal, todo o procedimento, todo o reparo está funcionando normalmente. Vou ter que voltar lá, porque... Vai lá. Você quer comentar alguma coisa nesse momento, Fernanda? Você fala depois. Eu trouxe, basicamente, o que eu trouxe para a gente discutir é mais imunoterapia, que aí está, obviamente, relacionada à mismatch repair, a MMR. Eu posso depois falar dessa parte de inibidor de PARP, que a gente tem em oncologia aplicação clínica para câncer de mama e hoje para manutenção em tumores de pâncreas com mutação de BRCA. Eu não sei se o senhor quer depois que a gente... Podemos discutir integrado. Aí tudo bem, pode ser. Você quer Só vou explicar, então, como que funciona. Então, a gente tem aqui, no paciente normal, selvagem para BRCA, o reparo do DNA funciona normalmente e a célula é viável. No paciente normal, que toma o inibidor de PARP, o sistema de reparo, o BER, o Base Excision Repair, deixa de funcionar, mas o mecanismo de recombinação, de reparo por recombinação homóloga, consegue superar esses danos. No paciente que é mutado para BRCA1 ou BRCA2, no tecido normal, ele tem o sistema de recombinação homóloga funcionando, porque ele ainda tem um alelo selvagem. Então, ele também consegue recuperar aquela célula. No entanto, no tumor, ele não tem o Base Excision Repair, porque a PARP está inibindo, e ele também não tem o mecanismo de recombinação homóloga, porque ele já é mutado em um deles, e o outro ele perdeu por perda de heterozigose. Tá? Então, na verdade, o que a PARP faz é não deixar o BER funcionar. E aí você deixa
o sistema vulnerável. Geralmente tem uma sobreposição nesses sistemas de reparo, justamente porque se tiver um problema em um, o outro dá conta de reparar. Mas, nesse caso, a gente acaba bloqueando um e o outro já é deficiente. Então... E aí fica fácil de entender mais ou menos o mecanismo de ação, por exemplo, do olaparib, né, das drogas inibidoras de PARP, que eles justamente vão brigar por um sítio competitivo pela PARP naquelas células que têm essa ausência de inibição, ou seja, que tem um sistema de recombinação homóloga, vamos chamar assim, frouxo. E aí não deixa de ser, obviamente, um tratamento-alvo molecular. Eu vou tratar diretamente essas células que estão envolvidas no erro de recombinação. Em oncologia hoje, já há algum tempo, a gente tem a aplicação do olaparib para câncer de mama, que foi o primeiro que foi realmente aprovado. No momento, a gente tem para câncer de ovário, tanto como manutenção de pós-tratamento com intuito curativo, com quimioterapia, citorredução peritoneal e quimioterapia hipertérmica. E tem estudos para câncer de próstata também. E para manutenção em câncer de pâncreas pós ausência de progressão a uma linha de tratamento, desde que se envolva nessa primeira linha um agente platinante, justamente para as platinas terem atuação nessa própria quebra de DNA. Não é uma droga fácil de se usar na prática clínica, a despeito de ser via oral, que é uma posologia muito mais fácil de ser administrada, mas a gente vê muita toxicidade, principalmente fadiga, toxicidade gastrointestinal, diarreia. O efeito, apesar da via ser muito bonita de ser descrita, as taxas de resposta e de controle de doença deixam muito aquém do que a gente gostaria, principalmente em câncer de pâncreas. Ou seja, a gente não, mesmo bloqueando uma via para esses pacientes com mutação germinativa de BRCA, ainda existem outras vias aleatórias abertas que a gente ainda não consegue controlar a doença como um todo, né? E a pergunta, principalmente para pâncreas, que fica é: na eventual mutação somática de BRCA, vale a pena usar um inibidor de PARP? Por exemplo, meu paciente não tem uma mutação germinativa num painel germinativo, mas eu faço um painel somático e ele vem uma mutação no foundation, por exemplo. A gente ainda não sabe como interpretar esse dado. O estudo, enfim, o Polo Fase 3, que foi apresentado e publicado muito recentemente, ele só admitiu mutação germinativa. Mas eu acredito que se você tem uma mutação somática, você tem um racional para fazer, mas by the book é só mesmo germinativo por enquanto. Ovário sim. Vou seguir daqui para não ficar vai e volta. Pode seguir. Então, agora eu vou falar um pouquinho da outra via, que seria o mismatch repair. Então, mismatch repair é aquela via que ela corrige erros de replicação. Então, as principais proteínas envolvidas são MLH1, MSH2, MSH3, MSH6 e PMS2. Então, o complexo multi-S, que pode ser composto por MSH2 e MSH6, no caso de mismatches curtos ou indels pequenos, ou o multi-S beta, que é o MSH2 mais o MSH3 de indels maiores. Então, esse complexo multi-S percorre o DNA e, quando ele detecta a formação de um loop decorrente de erros de pareamento, ele recruta o complexo multi-L, que é o MLH1 e o PMS2. O PCNA, que é essa proteína que aqui está em verde, ativa o complexo multi-L a cortar a fita filha. Na verdade, o PCNA ele indica qual é a fita crescente, nascente. E ele induz o multi-L a cortar a fita filha na região do erro. Essa exonuclease, chamada EXO1, é convocada para degradar a região contendo o erro e permite o início do reparo pela polimerase e a correção do NIC pela ligase. Quer dizer, que é o complexo multi-L é que faz a correção. O multi-S é que faz a identificação. Isso. Tanto o alfa como o beta. Sim. E, de novo, então, é muito frequente ter mutações somáticas, mas, no caso de mutações germinativas nessas proteínas, nesses genes, a gente tem a síndrome de Lynch, que é o HNPCC. O gene mais frequentemente mutado é o MLH1, depois a gente tem o MSH2, depois o MSH6 e, por fim, o PMS2. O PMS1 e o MSH3 parece que são muito raros. É, isso mesmo, são muito raros. Tanto é que eles não fazem parte nem dos painéis comerciais para identificação de proteínas deficientes. Uhum.
E eles não são menos importantes, assim, na literatura maneira que eu nenhuma, vejo, eles não são menos importantes. Né? É pela mas raridade. é muito raro. Talvez eles sejam até tão importantes que precisa deles para gerar um indivíduo viável. Isso mesmo. Então, os tipos de câncer mais frequentes são o câncer coloretal, endometrial, de estômago e também o de ovário. E o que é curioso, que ainda não é identificado, tanto no outro sistema de reparo como nesse, é porque esses são os tecidos em que acontece, porque a predisposição a esses tipos específicos de câncer. E não se sabe, na verdade. Tem algumas pistas, mas, ao certo, ninguém provou por que são esses os tipos de câncer. O senhor quer comentar um pouco? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ninguém sabe. O que se hipotetiza é que quanto mais o turnover celular, maior a chance de erro de mismatch repair. O cólon troca o epitélio dele a cada 2 dias. Nosso intestino grosso, a cada 2 dias muda todo o epitélio. Você imagina isso? Nesse momento, o nosso intestino está ali se dividindo e descamando, e as criptas vão puxando a célula da base da cripta para cima da cripta, e as células velhas vão saindo, e assim vai. Então, é um processo extremamente metabólico. O turnover é muito alto, é um dos tecidos que mais tem. Diferente, por exemplo, do sistema nervoso central, né? De tecido muscular. Então, o endométrio é a mesma coisa na mulher, né? A mulher se prepara para engravidar todos os meses. Então, o endométrio ele tem o turnover de descamação e hiperplasia mensalmente. Então, isso também... Por isso que isso explica a frequência dos tumores, né? Quer dizer, tumores epiteliais e glandulares são os mais frequentes, e depois os hematológicos. Mas é interessante porque porque não são todos os epiteliais que o mismatch age, né? Porque, por exemplo... brônquio, por exemplo, né? E não é. Pele, não é. Então, na verdade, existe essa... Não temos essa resposta, são hipóteses, né? Que a gente faz, mas o raciocínio é esse. E mesmo a outra via, pensando por esse raciocínio, então as células que se dividem mais teriam mais chance de ter quebra de dupla fita e seria mais recrutado o mecanismo de recombinação homóloga. No entanto, quem tem a síndrome de mama e ovário não tem de intestino, por exemplo. Então, ainda falta alguma coisa para a gente justificar o porquê. Que nem retinoblastoma, né? No livro, se a gente for pensar, RB devia dar tumor de tudo. E é retinoblastoma, né? Então... Bom, então, como que a gente faz a avaliação da proficiência da via de reparo? O mais frequente que eu vejo, pelo menos os clínicos comentando, seria por imunohistoquímica mesmo. No entanto, pode acontecer da gente ter a marcação da proteína, mas essa proteína ter alguma mutação e não ser funcional. Parece que isso acontece em cerca de 10% a 15% dos casos. Outra forma que eu acho bastante eficiente seria a avaliação da proficiência da via de reparo com ensaio funcional mesmo. Então, o que acontece? Seria a avaliação das regiões de microsatélite. Ou seja, a gente vai olhar se aquelas regiões mais propensas a erro estão, de fato, acumulando erros ou se o sistema de reparo está trabalhando bem. Então, a gente tem regiões chamadas de regiões de microsatélites. Então, aqui a gente vê que são regiões bastante repetitivas. Então, TT, CC, TA, TT, CC, TA, várias vezes. Então, aqui, na forma de um outro tipo de desenho, a gente tem caixinhas. Isso aqui varia por pessoas. É a mesma coisa que é feita, por exemplo, em teste de paternidade, esse tipo de análise. Então, isso aí a gente brinca que são aquele monte de zero da conta que você vai pagar. Depois do 10º, você não sabe qual que você está mais, né? Está digitando lá o 000. Então, por que isso acontece? Em regiões que são muito repetitivas, a polimerase tem uma dificuldade em fazer de forma proficiente. Isso acontece porque essa fita nascente ela pode se soltar e, quando ela voltar a se alinhar, ela acabar se pareando de forma errada. E isso vai acabar incorrendo, por exemplo, num aumento do número de repetições ou, de forma contrária, numa redução do número de repetições. Então, quando a gente compara a avaliação do tecido normal com o tumor, a gente vê que tem uma diferença. E isso pode garantir para a célula também ganhos adaptativos. Então, por exemplo, o gene do receptor de TGF-beta, que é um inibidor de crescimento, escrevi errado, é um inibidor de crescimento, uma parte codificante do gene é um homopolímero. Então, o que acontece? Em células de cólon que têm deficiência nesse mecanismo, frequentemente tem
a deleção, ou pelo menos algum tipo de mutação nessa região. O que acontece é que se ele perder um, por exemplo, isso aqui vai ficar em frame e ele perde, vai ter um stop codon um pouquinho adiante. Então, ele deixa de ter um receptor que vai inibir o crescimento. Isso é bastante frequente. E o que é curioso é que são vários genes que têm esse padrão. Então, a gente tem repetições de 10, de 8, de 9. E o que é muito curioso é que algumas dessas enzimas de reparo, então a gente tem aqui 3, MLH3, MSH3 e MSH6, também tem esse tipo de repetição. Então fica aquela coisa meio circular, que a perda da enzima faz com que incorrem novos erros naquelas mesmas enzimas que fazem o processo. E mais do que isso, ao deixar de reparar os erros, elas deixam de alertar a célula da presença de agentes alquilantes. E olhando, por exemplo, o que é um agente alquilante? Na biologia, metilação é um agente alquilante. E qual que é o mecanismo de silenciamento de MLH1, por exemplo? Metilação. Então, fica aquela coisa circular, meio que do cachorro correndo atrás do rabo, que não acaba nunca. Então, ela deixa de alertar também o sistema de checagem e deixa de induzir a apoptose. Eu, particularmente, gosto muito desses sistemas de avaliação de proficiência. Eu acho muito mais interessante do que olhar a imunistoquímica. Eu entendo que é mais barato, mas eu acredito que isso é uma forma de avaliar se o mecanismo está funcionando. Antigamente, era feito com alguma frequência o painel de Bethesda, que é a avaliação de 5 regiões de microsatélites. Então, tinha o BAT25 e o BAT26. Então, o BAT25 é a repetição de 25 nucleotídeos, o BAT26 de 26. E é interessante que eles ficam dentro dos introns de c-KIT e de MSH2. E tem também a avaliação de outros 3 microsatélites que são de nucleotídeos. Então, era esse painel de 5. O CDX, o CDX da Foundation Medicine, olha para 95 regiões de microsatélites. Então, é uma forma bastante eficaz de avaliar se o mecanismo está funcionando. E é um multiplex? Vê-os todos ao mesmo tempo? Quando eu fazia esse ensaio desses 5, eu fazia cada um separado. Não, o de 5 tem. Eu digo esse de 95, é feito por NGS? É o sequenciamento do Foundation tá. Medicine, o CDX, que é o que Sei. se pede na prática clínica. E, além das mutações, ele reporta se é MSI, High, Intermediate, Low. Então, é uma forma, eu acho super esperto, porque ele sequencia aqui, como a gente está vendo, dentro dos genes tem essas regiões. Então, ele olha para essas regiões e ele classifica nesse critério de médio, intermediário e alto. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que, no final, essas síndromes genéticas de predisposição ao câncer, elas têm relação entre o gene afetado e o mecanismo do qual esse gene faz parte. Então, tem alguma sobreposição. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o P53, em Lifraumene, que tem gente que coloca dentro da síndrome de mama e ovário, mas, no final, é uma outra síndrome. E aquilo que a gente estava conversando, né? Os tecidos que têm maior taxa de replicação, tudo, eles têm maior predisposição. E eu acho super interessante a gente considerar essas novas drogas pensando no racional mesmo de uso. E pensar no paciente mesmo, né? De ter novas perspectivas. Não, sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa para a gente entender ainda nesses mecanismos, né? O Pablo falou muito bem das vias alternativas, isso aí estraga qualquer tratamento, né, Fernanda? Porque quando você bloqueia aqui, vai por ali, e esse é o grande desafio da gente, é tentar cercar essas vias com drogas, né? Janina e Carla, vocês vão apresentar 2 famílias para a gente aí? Isso. Por favor. É interessante a gente ver que isso afeta diretamente a vida da gente na clínica. Né, Janina? Sim, a gente escolheu 2 casos. O primeiro é um caso de uma variante patogênica em BRCA2. Eu trouxe a parte... Acho que eu também vou ter que ir lá pertinho. Então, essa daqui é uma paciente, uma mulher de 45 anos, que veio procurar o serviço preocupada com a história familiar, e realmente é bem expressiva. A mãe tinha tido um tumor de mama aos 51 e outro aos 75. Uma tia materna com câncer de mama aos 49. Os filhos dela, um teve um câncer de pâncreas, um sarcoma em região nasal e um câncer de mama aos 55.
Daí tem outra tia com câncer de mama aos 52, com dois filhos afetados por câncer, uma com câncer de mama aos 45 e pele aos 45. Temos aqui câncer de tireoide aos 50. E daí, na geração, né, a avó materna com pâncreas aos 56. Aqui uma tia, a avó paterna, com câncer de mama aos 68 e mama aos 40. Então, a paciente foi testada, ela tem essa mutação pontual no códon 2. E daí já tem vários membros da família testados, né? A mãe, aqui a tia, os primos também já foram testados e as medidas profiláticas já estão sendo adotadas. O outro caso, já pensando no caso de Lynch, é uma paciente que tem 56 anos, ela teve um câncer de endométrio aos 50 anos. De história, a mãe dela tinha tido um câncer de ovário aos 35 e cólon aos 50. A irmã já tinha falecido de câncer de cólon aos 30. E aqui do lado paterno tem um câncer de cólon aos 70 e aqui um outro primo com câncer de cólon aos 50. Então fica, no caso, os pais teriam que ter sido testados, mas os dois já faleceram. Eu acho que sempre é bom lembrar as características principais da predisposição hereditária. Primeiro, indivíduos jovens com câncer. Segundo, a agregação de casos de câncer dentro da família em várias gerações. Indivíduos com mais de um tumor primário, com múltiplos tumores primários, como, por exemplo, a mãe dessa senhora que era probanda, né, que teve ovário e cólon. E, além disso, presença de tumores pouco comuns, né, como tumores do sistema nervoso central, sarcomas, câncer renal, tumores que fogem da prevalência da população. Então, tumores pouco comuns, pacientes jovens, pacientes com mais de um tumor, no mesmo indivíduo com mais de um tumor, e o mais óbvio é a história da família, né? Volta um pouquinho a essa família. Olha, é muito interessante você perceber aí o número de casos de câncer, né? Inúmeros casos de câncer de mama, pacientes jovens. Então, clinicamente, essa é uma família que tem uma chance muito grande de você encontrar alguma variante patogênica como foi encontrado. Você quer comentar, Pablo? Não, é para falar da importância, né, de se fazer um bom heredograma, né, quando você está frente a um paciente com um câncer, né, como você falou, um câncer raro, câncer de idade jovem ou múltiplos tumores primários no indivíduo. Fazer um heredograma que tenha pelo menos 3 gerações, né, e a gente percebe aqui, nitidamente, se eu botar isso na prova para os meus alunos, falar qual que é o padrão de herança mendeliano, autossômico dominante, né? Todas as gerações acometidas, não salta geração, tanto homens e mulheres são ambamente afetados, né? Lógico que tem um pouquinho mais de mulher, porque é uma síndrome que pega mais mama e ovário, mas você vê que ambos os sexos são afetados. Então, é um padrão de herança autossômico dominante. E se a gente falar aqui dos critérios, né, de diagnóstico, ele vai preencher claramente, né, tanto esse quanto o outro, os critérios de diagnóstico para cada uma das síndromes. Aqui de mama ovário, né, e o outro próximo, que é o de Lynch, né, o Amsterdã 2, preenche, né, claro, né, com endométrio, né, 3 indivíduos em 2 gerações, com um deles sendo parentes de primeiro grau dos outros 2, né, quer dizer, então nós quisemos trazer essas duas famílias para mostrar que não é uma coisa teórica, né, Paula? Quando você olha uma via, como você mostrou tão bem para a gente não está vendo algo teórico que não tem significado, né? E o significado é esse. O resultado de uma falha lá é isso que nós estamos vendo aí. Olha a importância que isso pode ter para um indivíduo, para uma família, em termos de vários aspectos sociais, econômicos, psicológicos. É infinito o que isso pode trazer, não é? Então, quando você olha, é muito além do DNA, né? A gente diz que é importante entender a parte básica, é importante entender o que isso traz, né? Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda, porque quando a gente está diante de uma situação assim, a gente já tem que planejar o nosso tratamento, né, Fernanda? Então, eu acho que a nossa ideia nessa reunião de hoje é tentar fazer esse link entre
as 3 fases importantes, né? A parte de entender o que está acontecendo, a parte de ver o reflexo disso na vida das pessoas, né? E tentar ajudar essas pessoas com o tratamento oncológico atual, Fernanda. O ideal é que eles cheguem cada vez menos para a gente, né? Apesar de eu ser oncologista, precisar disso para pagar as minhas contas, aquele monte de zero no código de barra, mas o ideal é que a gente consiga fazer uma prevenção e um rastreio adequado para os indivíduos de risco, né? Jefferson, você coloca a outra apresentação, por favor? Tem quantos minutos? Tá, eu vou tentar em 10. A gente começou atrasado, eu acho que não tem outra reunião em seguida, a gente pode passar um pouquinho, não tem problema. Eu estou bem tranquila, enfim, vocês fiquem super à disposição, a minha tarde está bem tranquila hoje. Eu resolvi trazer o papel, na verdade, da imunoterapia no tratamento dos tumores cólon-retais, que é o tumor mais incidente e que tem tudo a ver quando a gente fala em defeitos no sistema de reparo do DNA. E qual que é a relevância clínica de discutir esse tema específico hoje em dia? Porque é uma doença altamente incidente, é uma doença que a estimativa é que os casos novos só aumentem. A estimativa nos Estados Unidos foi de 1,8 milhão de casos novos o ano passado e a estimativa é de até 2,2 milhões de casos novos em 2030. Obviamente, é uma doença muito incidente, mas a maior parte das vezes a gente consegue curar esses pacientes. Independente do estadio, quando a gente junta todos os estadios de câncer cólon-retal, de 1 a 4, a gente cura muito mais do que perde esses pacientes. Só que quando a gente fala em tumores cólon-retais metastáticos, que são aqueles ditos, teoricamente, de uma curabilidade menor, em torno de 14% deles, no máximo, estão vivos em 5 anos, obviamente, com uma medicina de qualidade, com acesso a todas as drogas já aprovadas. Então, está muito aquém do que a gente gostaria ainda, apesar de todo o progresso das últimas 2 décadas, pelo menos. E aí, falando diretamente de câncer cólon-retal com instabilidade, né, fenótipo e genótipo de instabilidade de microsatélite, o que a Paula comentou é o que a gente vê na prática clínica. 15% dos tumores cólon-retais têm esse mecanismo único ou preponderante na sua patogênese, mas 3% são relacionados a mutações germinativas, que é o que caracteriza a síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch é a forma mais comum de câncer cólon-retal hereditário. Obviamente, ela não está associada só à predisposição a câncer cólon-retal. Nós já comentamos aqui, endométrio é importante, intestino delgado, colangiocarcinoma, né, tumor de vias biliares. E a incidência de síndrome de Lynch, de acordo com o estadiamento do câncer cólon-retal, também muda. E aqui, como vocês podem perceber nesse gráfico, a maior parte dos pacientes que têm alguma alteração no sistema de reparo do DNA, eles são ditos como estadio 2. Isso para a gente tem uma implicância do ponto de vista prognóstico. Pacientes que têm, por exemplo, um câncer cólon-retal estadio 2, que têm deficiência no sistema de reparo do DNA, eles têm uma chance de cura, inclusive, maior do que aqueles pacientes ditos fenótipos de estabilidade. Inclusive, a gente não indica nem tratamento adjuvante, quimioterapia adjuvante, nesse cenário, porque a chance de cura é tão boa, tão grande, que o benefício da quimioterapia, que já é pequeno no estádio 2 habitual, acaba se perdendo. E quando a gente vai falar do estádio 4, dos estádios 4, que é o que hoje em dia está mais em voga, a imunoterapia, esses tumores instáveis em estadios iniciais são altamente curáveis, portanto, a gente tem uma incidência muito baixa de tumores com instabilidade de microsatélite cólon-retais metastáticos, da ordem aí de 4% a 5%. E como é que eu posso pegar um anátomo patológico, eu posso ter uma noção, ou pelo menos suspeitar que esse paciente possa ter um fenótipo de instabilidade de microsatélite? Junta algumas coisas que o Dr. Benedito já falou, por exemplo, uma idade mais jovem, uma média de idade bem menor do que aqueles 60 anos, que é a mediana de aparecimento do câncer cólon-retal. Geralmente são tumores mais localizados à direita, são tumores que a gente pega o anátomo patológico, são tumores histologicamente feios, alto grau, componente mucinoso, componente medular, anel de Sinete, indiferenciados por terem esse alto grau, e a presença do infiltrado linfocitário peritumoral, ele é praticamente o que caracteriza um marcador de instabilidade de microsatélite RAI. E isso, para a gente, vai ter uma implicação muito grande, tanto do ponto de vista de oferecer imunoterapia e entender, inclusive, como que essas drogas funcionam no mecanismo no microambiente tumoral.
Como eu já citei, no estádio 2, ele infere, a instabilidade de microsatélite infere um melhor prognóstico, ou seja, a gente não tem benefício de tratamentos adjuvantes baseado em fluoropirimidina, porém, no estádio 4, ter um tumor de cólon metastático instável é de pior prognóstico. Já tem alguns estudos demonstrando que esses pacientes respondem menos à quimioterapia, como se eles tivessem um fenótipo de quimiorresistência endógena. Só comentar uma coisa interessante. Esse infiltrado linfocitário peritumoral, ele ocorre por neopeptídeos formados pelos erros de pareamento. Eles formam proteínas diferentes e o corpo reconhece aquilo como uma proteína, como um antígeno, como uma proteína estranha ao organismo. E isso é muito interessante porque já estão se trabalhando alguns estudos. Alguns centros grandes estão trabalhando em vacinas para síndrome de Lynch, com base nessa antigenicidade desses neopeptídeos, né? Não dá tempo de discutir isso hoje, mas eu acho que é um assunto muito, muito interessante você pensar em vacinar alguém contra um neopeptídeo. Aí a pergunta vem, mas tem muito neopeptídeo? Não, parece que mais de 85% das vezes são 3 neopeptídeos que se repetem. Então, se você fizer uma vacina com esses 3 neopeptídeos, você vai estar pegando uma grande parte de possíveis pacientes com câncer de cólon, que ainda não tem um câncer de cólon, mas que tem o reparo deficiente, né? Você vai ativar a defesa desse cara contra um provável câncer de cólon, porque quando aparecer o peptídeo, o linfócito já está interessante, né? Eu acho que tem um slide só para ilustrar essa parte. Em relação, então, a Paula já citou esse slide, é uma outra forma de se ver, dos diferentes tipos de tumores, os mais incidentes relacionados à instabilidade de microsatélite são realmente aqueles que a gente costuma ver um turnover celular maior, que é cólon, delgado, endométrio, estômago e ovário. Da prática clínica, basicamente, como é que a gente pesquisa a presença de instabilidade de microsatélite num paciente com câncer cólon retal? Hoje em dia, teoricamente, a gente pede para todo paciente, independente da idade, ao diagnóstico. E o primeiro exame de rastreio, vou chamar como um rastreio mesmo, é por imunistoquímica, porque é mais factível, é barato, e a gente pesquisa essas 4 ausências ou presenças de proteínas ligadas ao funcionamento de todo o sistema dos 4 genes de reparo. Obviamente, se eu tenho essa imunistoquímica normal, ou seja, proteínas preservadas, presentes, se esse paciente não tem nenhuma outra suspeita clínica de alguma síndrome hereditária, a gente não parte para uma avaliação oncohereditária, oncogenética. Se ele tem ausência de expressão do MLH1, obrigatoriamente eu tenho para uma metilação do MLH1, se não é uma alteração somática, e aí a gente pede a mutação do BRAF. E se eu tenho ausência de qualquer uma das outras proteínas, MSH2 e 6, ou só isoladamente MSH6 e PMS2, obrigatoriamente tem que se investigar se há alguma mutação germinativa. Basicamente, na clínica é muito fácil de se entender isso. Os nossos residentes já aprendem isso numa fase bem precoce, porque muda muito o segmento dos familiares, inclusive. E quando testar, então, como eu falei, para todo o racional biológico, é para todo o paciente, independente da idade, com câncer cólon retal. E por que para todo ele, independente do estadio? Porque para estadio 4, eu abro um papel importante de discutir imunoterapia que pode mudar a história natural da evolução desses doentes. Para estadios iniciais, porque tem um impacto importante em rastreio de familiares de risco. E o estadio 3, a gente tem estudos em andamento tentando demonstrar o benefício da imunoterapia adjuvante no câncer de cólon estadio 3. E uma importância para a gente da presença da instabilidade de microsatélite é por isso que o Dr. Benedito falou e o que a Paula comentou. Esse acúmulo de mutações nos microsatélites, eles levam a uma carga mutacional maior e, obviamente, uma predisposição a formar neoantígenos, e esses neoantígenos é que eles vão, de uma certa forma, ativar ou não o nosso sistema imunológico via célula T e células apresentadoras de antígeno. Nós temos tumores com alta carga tumoral quando tem instabilidade de microsatélite ou quando a gente tem exposição a fatores exógenos, tipo radiação ultravioleta, no caso do melanoma, tabaco e todos os carcinógenos do tabaco. Portanto, os tumores que a gente, teoricamente, tem maior resposta à imunoterapia
são aqueles ligados à instabilidade de microsatélite e os tumores que têm essa via exógena de alteração de DNA, como melanoma e tumor de pulmão, bexiga, por exemplo. Posso fazer um comentário? Pode. Esse tipo de tumor, esse tipo de deficiência, causa um aumento enorme do número de neoantígenos, porque ele tira esse padrão de mutação, muda o quadro de leitura. Então, diferente da gente olhar para o TMB, por exemplo, que são mutações pontuais, aí uma mutação, na verdade, vai incorrer em alteração do quadro de leitura daquele ponto para frente. Então, vai gerar um número de neoantígenos enorme. Então, assim, teve até um artigo recente, que assim, eu não coloquei para essa aula, mas tem um artigo recente que mostrava o número de mutação absoluta do tipo missense, que seria a troca pontual, e essas que têm frame shift, que seria a alteração no quadro de leitura. Isso faz uma diferença enorme, porque quando você olha para os neoepítopos, naquela janela de 7 a 11 aminoácidos, isso aí aumenta exponencialmente. Então, a chance de ter um neoepítopo que seja reativo é muito grande. Então, é ótimo para esse tipo de paciente oferecer esse tipo de ruim, terapia. mas se ele tiver condição de usar uma imunoterapia, a gente pode realmente mudar a história natural da doença. Isso tem sido visto com uma frequência um pouco maior. E o racional é justamente isso, que esse acúmulo de mutações, ele leva a uma resposta inflamatória mais exacerbada do tumor. São os tumores que a gente chama de tumores quentes, porque essa hipermutação, ou seja, um aumento na carga mutacional, leva à formação de muitos neoantígenos. Esses neoantígenos levam a uma resposta inflamatória robusta associada ao tumor. Tem, além disso, uma alta expressão de PDL1, de ligantes de morte programada nas células tumorais, e também uma alta expressão de PDL1 e de PD1 e PDL1, dos ligantes, nas células inflamatórias do microambiente tumoral. Então, isso tudo é que é a base do uso hoje de imunoterápicos em oncologia para tumores sólidos. E como a Paula falou, a resposta ao nosso tratamento, a resposta a imunoterápicos, ela tem direta correlação com a carga mutacional. Então, como eu até circulei, os tumores, tanto cólon-retais quanto não cólon-retais, com instabilidade de microsatélite, deficiência no sistema de reparo, são os que mais tendem a responder a imunoterápicos. Depois a gente tem célula de Merkel, melanoma, tumores de pulmão, não pequenas células e assim por diante. E como que os imunoterápicos funcionam nessa situação? Basicamente, a gente tem aprovado hoje 3 grandes grupos de imunoterápicos. São aqueles anti-PD1 e PD2, que é o pembrolizumab e o nivolumab, respectivamente. Nós temos os anti-PDLs, ou seja, o anti-ligante, que é o atezolizumab, durvalumab e assim por diante. E tem o anti-CTLA4, que é outra via de ativação de célula T, né, de linfócito T e célula ativadora dendrítica. Basicamente, esses anticorpos, eles se ligam e inibem, eles fazem com que a célula, um dos mecanismos de resistência tumoral é a célula tumoral ser invisível ao nosso sistema imunológico. E é através dessa ligação de PD1 com PDL1. Então, os anticorpos, eles se ligam e competem por esse sítio do PD1, eles fazem com que o linfócito T passe a enxergar a célula tumoral como uma célula não self e, obviamente, ativar toda aquela cascata de agressão imunológica. E isso é feito, fica mais fácil quando a gente entende o neoantígeno. Então, o neoantígeno é que liga exatamente o MHC da célula tumoral com o receptor do linfócito T, e ele que faz toda essa ativação. Por que na célula tumoral, no câncer, a gente não tem isso ativado de uma forma adequada para fazer todo esse reparo imunológico? Porque e aí fica mais fácil a gente entender nesse slide. Então, a célula tumoral ela expressa tanto o PDL1 quanto o PDL2, e aqui a gente tem um complexo de histocompatibilidade, e esse amarelinho é o neoantígeno. Quando o nosso linfócito T ele se liga, ele vai se ligar a esse complexo de histocompatibilidade e o neoantígeno, portanto, ele é ativado. Só que a célula tumoral, como um mecanismo de defesa endógeno, ela expressa o ligante do PDL1, que se liga, e do PDL2, ele se liga, obviamente, ao receptor presente na célula T, e isso faz com que tenha inibição da ativação do linfócito T.
O que esses anticorpos humanizados IgG4 fazem é exatamente brigar por esse mesmo sítio de ligação do PDL. E aí eu faço com que esse linfócito T fique constitucionalmente ativado. Obviamente, é ele que vai fazer toda a resposta citotóxica tumoral que a gente vê nos exames de imagem, que a gente vê na melhora clínica do paciente. Obviamente, se ele faz isso, ele também predispõe as toxicidades relacionadas a esses medicamentos, porque ele, de uma certa forma, abre uma janela imensa para a autoimunidade. Então, a toxicidade que a gente vê essas drogas, como miocardite, pneumonite, rash cutâneo, prurido, hipofisite, toda relacionado a esse desbloqueio e essa hiperativação do linfócito T. E na nossa prática clínica, por que a gente usa imunoterapia hoje? Baseado em estudos pequenos, prospectivos, mas pequenos. Os randomizados, eles ainda estão em andamento. E, basicamente, eu trouxe esse e um outro estudo que norteia o que se faz hoje na prática clínica. O uso do pembrolizumab, que é um anti-PD1, que foi a primeira droga aprovada para essa situação, ela foi aprovada, aprovação rápida nos Estados Unidos, baseado no estudo fase 2, com poucos pacientes, que incluía 2 coortes, câncer cólon retal e câncer não cólon retal. E nos tumores cólon retais, uma coorte de deficiência do sistema, pacientes com deficiência do mismatch repair, e aqui poderia ser tanto germinativo quanto somático, uma coorte B de proficiente e câncer não cólon retal também, que tinha colangiocarcinoma, câncer de pâncreas, tinha até próstata, inclusive. Então, se vocês repararem, esse estudo tem um pouco mais de 60 pacientes, né? Um estudo pequeno para oncologia. Pacientes, obviamente, todos já politratados, já tinham utilizado pelo menos 2 linhas de tratamento eficaz. E o que chamou muito a atenção na primeira apresentação e na publicação foi a taxa de resposta objetiva. Lembrem-se, esses pacientes já eram politratados. A gente não tinha o que fazer para garantir uma taxa de resposta na casa dos 40%, por exemplo, para tumores cólon-retais deficientes e da ordem de 70% para os não cólon-retais. E a primeira coisa que chamou a atenção foi isso aqui. 0 de resposta para os tumores proficientes. E com uma taxa de controle de doença muito alta num segmento, obviamente, inicialmente curto. E quando a gente analisa também, do ponto de vista de resposta pelo gráfico de cascata, o que a gente vê é que os tumores cólon-retais e não cólon-retais deficientes uma grande maioria, resposta objetiva. Da mesma forma, quando a gente analisa por biomarcador, marcador tumoral tipo CEA, também no spider plot, a vasta maioria, uma grande parcela deles, normalizou o marcador tumoral. Então, isso chamou muito a atenção para tumores já sem linhas de tratamento eficazes. Baseado nisso, o FDA aprovou tanto o pembro quanto o nivo, quanto a combinação de nivolumab, que é um anti-PD2, com anti-CTLA4, que é o ipilimumab, que já estava aprovado para melanoma nessa altura. Não, acho que poucos, uns 2 ou 3. Acho que dá. De toxicidade eu já falei, esse é o principal. E aí, em relação a essa combinação de nivo com IP, que hoje em dia a gente se discute, inclusive, fazer em primeira linha, baseado nessa taxa de resposta de 60%, coisa que a gente não costuma ver com quimioterapia, um controle de doença acima aí de 80% também. E as curvas, vocês podem observar que todas elas não atingiram ainda, né, a mediana de sobrevida livre de progressão e sobrevida global não foi atingida. Então, quem responde e é um respondedor a longo prazo. Dados promissores, tem estudo em andamento para saber se a gente pode usar essas drogas na adjuvância e tem estudo em andamento para saber se a gente pode abrir mão, eventualmente, da cirurgia. Câncer cólon-retal é um tratamento cirúrgico. Esse estudo, que foi feito como um tratamento curto, antes da cirurgia, viu praticamente uma resposta quase completa nos pacientes deficientes, quase em 100% deles. Então, talvez em algum tempo a gente não precise nem operar tumores cólon-retais instáveis, mas isso ainda vai demorar um pouco, doutor Benedito, fique tranquilo. E eu não vou apresentar
O Fabinho vai pegar, talvez. Eu só trouxe esse caso, que é um LINT, na verdade, uma mutação patogênica de MSH2, uma senhora que teve um câncer de pâncreas, é um caso real nosso, da instituição. Ela tinha um histórico muito florido familiar, ela tinha vários familiares com câncer cólon retal, pelo menos 9 parentes do lado materno. Ela mesma já tinha tido um câncer de cólon aos 34, depois ela teve um de reto em 2008, mais ou menos aos 50 anos. Teve uma segunda recidiva do tumor de reto e, em 2017, um adenocarcinoma de pâncreas, que mesmo com a cirurgia, tratamento curativo com químio, ela teve recidiva de doença, confirmada, inclusive, por biópsia. Ela tinha essa recidiva na cicatriz do dreno, com metástase hepática, e ela começou em dezembro de 2007 pembrolizumab. Ela tem mutação patogênica de MSH2, como eu falei para vocês, ela é LINT, e ela continua em resposta clínica completa por PET. Então, geralmente, câncer de pâncreas, a gente tem uma sobrevida global mediana da casa de 1 ano para doença metastática. Ela está sem doença há 2 anos. Ela está sem doença há quase 2 anos. A programação para ela, para esses pacientes que a gente faz imunoterapia, a gente ainda não sabe por quanto tempo manter. A maior parte dos estudos a gente usa corroborando os dados de melanoma, que fazem por 2 anos. Então, ela vai usar por 2 anos. Se ela não tiver nenhuma evidência de progressão de doença antes disso ou toxicidade inaceitável, a gente acaba suspendendo com 2 anos e observa. E o que a gente vê é que uma parcela expressiva desses pacientes são respondedores a longo prazo. Então, eventualmente, pode ser que a gente tenha ensinado os linfócitos T dela a identificar essas células tumorais e, eventualmente, ela não tenha recidiva a longo prazo, realmente. Então, ainda tem um pouco caso muito interessante, hein? E pâncreas e LINT é raro, né? Não é o mais comum, realmente, mas é para mostrar que essa é uma terapia agnóstica. O que é isso? Independente do sítio primário, a gente trata a alteração molecular. Gostei então, por do isso, agnóstico. Foi a primeira terapia agnóstica aprovada no mundo, né? A segunda foi a perfusão de N-TRK, que é o larotrectinib. Então, hoje, para qualquer tumor metastático, a indicação é que se peça pesquisa, pelo menos por imunistoquímica, da proficiência do sistema de reparo, porque abre uma janela muito grande para esses tratamentos, que são pouco mórbidos, inclusive. Bom, parabéns pela apresentação. Acho que você resumiu muito bem a importância disso em termos clínicos, né? O que isso está avançando e o que mais vai avançar. E a minha opinião, já tem algum tempo que eu falo isso, eu acho que no futuro muito próximo, esse futuro já está chegando, a oncologia não vai ter mais especialidade por área de gastrointestinal, de melanoma, vai ser pelas vias, vai ser agnóstica. Então, de acordo com o que... Tem luz no fim do túnel. E não é o trem que está vindo, né? Espero que não. Porque às vezes você vê a luz lá no fim do túnel, você acha que é uma luz e é o trem que está vindo, né? Então, essa é a luz de verdade, né? Então, eu queria agradecer a Paula, agradecer as meninas da Oncogenética, a Janina e a Kali, e a você, Fernanda, por ter trazido esse resumo aí. Desculpa de correr um pouquinho no final, é que a gente começou atrasado, é que o assunto é tão amplo, tão interessante, que a gente vai esticando. Eu acho que a gente podia desdobrar isso em futuras reuniões com subtemas, para a gente poder destrinchar um pouquinho mais cada um desses temas. Nós estamos com o tempo aqui completamente estourado, então eu queria agradecer a todos que nos assistiram, a todos que compareceram, especialmente a vocês 4, que enriqueceram tanto a reunião do GET de hoje. Muito obrigado.